Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022 do IRB Brasil RE. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Rafael de Carvalho, diretor-presidente da companhia, o senhor Vili Jordan, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor Wilson Toneto, vice-presidente técnico e de operações, o senhor Carlos André Guerra Barreiros, vice-presidente de riscos, conformidade e jurídico, o senhor Daniel Veiga, vice-presidente de danos, responsabilidades e riscos especiais, e o senhor Ronald Afat, diretor de vida. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda durante esta teleconferência, por favor, tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil RE e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia, que refletem as visões atuais ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativa e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos aos investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. O senhor Rafael de Carvalho, presidente do IRB Brasil RE, iniciará agora a apresentação. Bom dia e mais uma vez sejam bem-vindos à nossa conferência trimestral de resultados, né? Indo para o slide 2, que é o que começa aí com o conteúdo, eu acredito que o título dele já resume bem o que foi esse segundo semestre. Um período drasticamente impactado por um evento atípico, né? A seca histórica que afetou predominantemente a região sul, que concentra boa parte do volume do seguro agrícola do país. E o IRB, como é líder no agro no país, né, sofreu fortemente esses efeitos. Nós registramos nesse trimestre um prejuízo de 373 milhões. Como iremos detalhar no decorrer dessa apresentação, a sinistralidade foi o principal detrator que levou a esse prejuízo.
tendo chegado a pouco mais de 124% nesse trimestre, contra 96% em igual período do ano passado, né, de 2021. Essa variação pode ser observada no gráfico no canto inferior do slide. Agora é importante a gente pensar um pouco como seria essa sinistralidade se descontássemos esse efeito atípico, né, se normalizássemos essa sinistralidade. E o caso específico do agro, se nós considerássemos uma sinistralidade mais típica da carteira, como, por exemplo, o que tivemos no ano passado, veremos que a sinistralidade da companhia nesse segundo TRI foi de 89%, bastante abaixo dos 124%. Logo, a gente vê, aí como está no primeiro parágrafo, que a sinistralidade no segundo trimestre foi agravada em 35 pontos percentuais por conta desses eventos atípicos relacionados ao clima. Mais à frente na apresentação, quando falarmos de sinistro, se considerarmos o primeiro semestre, o sinistro normalizado ficou abaixo de 80%. Ainda falando de sinistros, nós verificamos nesse primeiro semestre um efeito moderado e ainda mais importante, dentro do previsto, da cauda, ou seja, dos sinistros relativos ao período de subscrição anterior ao segundo semestre de 2020. O que a gente cita segundo semestre de 2020 é que foi naquele momento que se começou a adotar uma política de subscrição mais prudente, interrompendo o ciclo temerário, né, que causou os prejuízos já conhecidos. Acho também importante destacar que essas melhorias na subscrição foram intensificadas nos últimos 10 meses. Falando agora um pouco de prêmio, né, porque a gente está cobrindo no terceiro parágrafo, vimos um crescimento de quase 5% no semestre dos prêmios emitidos no Brasil, e nos próximos slides veremos que a queda nos prêmios foi devida aos prêmios emitidos no exterior, em linha com a nossa estratégia amplamente divulgada de aumentar a concentração no Brasil. E aproveitando que a gente falou de estratégia, quando a gente fala de concentração, a gente fala de ter um mínimo, um piso de 2/3 do nosso negócio emitido no país. Vemos no quarto parágrafo que o Brasil representou já quase 65% dos prêmios emitidos no primeiro semestre. Se olharmos especificamente o segundo trimestre, esse percentual chega a 68%, conforme mostrado aí no gráfico no canto superior desse slide. Finalizando os comentários iniciais aqui dessa primeira página, vale registrar aí no último parágrafo que os indicadores de despesa de comercialização e administrativa estão melhores que igual ao período do ano passado, ponto importante para ajudar na recuperação da margem operacional. Indo para o próximo slide, aqui a gente sempre traz essa informação, como foi a nossa renovação no período, no trimestre. E aí a gente vê que chegou a 87% dos contratos que a gente queria renovar, um índice melhor do que a gente teve no mesmo trimestre do ano passado, em linha com o nosso processo de melhor subscrição, mas, sobretudo, contando com a confiança dos nossos clientes. Falando um pouco também da nossa estratégia e o que nós propomos a fazer, a parte de baixo do slide mostra a nossa contínua diluição de risco, né? Reduzindo nossa exposição nos negócios e, obviamente, procurando estar presente em mais negócios. A linha laranja em cima mostra a desconcentração na linha doméstica, que chegou a 42% em média nos contratos feitos no país, e a barra azul embaixo mostra como está essa diluição nos contratos no exterior, chegando a 7% nesses 6 primeiros meses de 2022. Eu vou passar agora para o Vili para falar um pouco mais sobre prêmios. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Começando então pelo slide 4,
nós vemos a evolução dos prêmios emitidos no Brasil e no exterior, tanto na comparação trimestral como na semestral. O IRB segue avançando na trajetória de redirecionamento dos seus negócios, com foco no Brasil, como o Rafael falou, né? Nos primeiros 6 meses de 2022, o prêmio emitido no Brasil cresceu 4,8%, né? Alcançando, então, quase 65% do prêmio emitido total, nível que a gente enxerga como de equilíbrio daqui para frente. Nos gráficos, na parte de baixo, nós vemos a evolução do prêmio retrocedido, com queda para 25% no índice de retrocessão nesse segundo trimestre, quando não houve operação de LPT e em linha com o verificado no mesmo período do ano passado. Na comparação semestral, que a gente vê à direita, nós vemos que a despesa com retrocessão foi 5,7% maior em relação aos 6 meses de 2021, totalizando 1 bilhão e 21 milhões. Mas isso reflete principalmente o crescimento nas linhas de patrimonial, que cresceu 37,3%, e também em outros, que cresceu 10,5%. O índice de retrocessão da companhia nos 6 meses de 22 aumentou, então, 4,1 ponto percentual, saindo de 23,6% nos 6 meses de 21 para 27,7% no acumulado dos primeiros 6 meses de 22. Mas é importante lembrar aqui que no primeiro trimestre de 22 ocorreu uma operação de LPT na linha de property internacional, que agravou a linha de prêmio retrocedido em quase 219 milhões de reais. Se a gente expurgar o efeito do LPT, o índice de retrocessão nesse primeiro semestre de 22 seria de 21,7%, comparado com 23,6% no primeiro semestre de 21. Passando para o slide seguinte, nós vemos a evolução trimestral e semestral do prêmio ganho. No trimestre, nós vemos estabilidade em relação ao primeiro trimestre de 22 e queda de 23% em relação ao segundo trimestre de 21. No acumulado dos 6 primeiros meses, nós tivemos estabilidade no Brasil e queda de 23% no exterior, já descontando o efeito do LPT. No gráfico da parte de baixo, nós vemos a importância das nossas 3 principais linhas de negócio, né? Patrimonial, rural e vida. Somadas, elas responderam por 73% do 1,7 bilhão de reais em prêmios emitidos nesse segundo trimestre. Passando agora para o slide 6, eu vou passar a palavra para o Toneto falar sobre a nossa sinistralidade. Obrigado, Vini. Bom dia a todos. Nesse slide, vemos o gráfico à esquerda, né, a evolução do montante de sinistros incorridos nos últimos trimestres. Quando a gente compara o segundo trimestre de 21 com o segundo trimestre de 22, percebemos uma manutenção no volume nominal dos sinistros incorridos, que totalizaram em 22 1 bilhão 664 milhões. Acima das barras, nos pontos amarelos, observamos o índice de sinistralidade dos trimestres, que no segundo TRI de 22, como o Rafael comentou, foi de 124,2% frente a 95,7% no segundo TRI de 21. Essa variação foi impactada substancialmente pelos eventos climáticos no rural, conforme e que detalharemos um pouco mais à frente. Reforçando o que o Rafael comentou, quando normalizamos a sinistralidade do segundo TRI, sem os efeitos citados, chegamos a um índice de 89% de sinistralidade. Portanto, excluindo essas variações atípicas, houve de fato uma melhora na sinistralidade observada, o que demonstra claramente o resultado das estratégias implementadas pelo ISB. Ao comparar agora os semestres, a conclusão é similar, ou seja, embora o indicador da sinistralidade do primeiro semestre de 22 é de 104%, com a normalização dos efeitos do seguro rural e do Covid, o índice cai para 79%, ou seja, também muito inferior ao observado no primeiro semestre de 21. De forma complementar, aos dados do slide, o chamado efeito cauda, decorrente dos contratos subscritos antes da crise que assolou a companhia em 2020, como prevemos nas últimas apresentações, foi muito menor,
Em dezembro de 2021, vocês devem recordar que eles representavam 75% das despesas de sinistros. E nesse trimestre, essa representatividade caiu a patamares superiores a 20%. Por fim, o efeito monetário no resultado antes de impostos, pela normalização desses eventos atípicos que citei, totalizam 642 milhões. 642 milhões. Cifra que reverteria o resultado antes de impostos da companhia de 578 milhões de perdas para 63 milhões de resultado positivo. Ou seja, não fosse tais eventos catastróficos, a companhia estaria apresentando no semestre resultados positivos. Por favor, para o próximo slide. No slide 7, a gente detalha um pouquinho mais o principal detrator do nosso resultado no semestre, né, que foi o agro. Então, conforme falamos no último call de resultado, os eventos climáticos adversos e atípicos afetaram os contratos de resseguros que subscrevemos no ano de 2021, que a gente chama de Underwrite Year 21. Né? Tais efeitos atingiram tanto as safras de inverno do ano passado, como a de verão, que foram os mais significativos das últimas décadas. Destaco os dados publicados recentemente pela SUSEP, referente ao primeiro semestre deste ano, que indicam sinistralidade média das seguradoras no ramo rural de 281%, frente a 90% no período de 2021. Recentes publicações da mídia nacional indicam efeitos que refletiram em todos os resseguradores que atuam no Brasil, confirmando a magnitude deste evento. Na Europa, por exemplo, uma grande resseguradora que opera também no Brasil publicou em sua apresentação de resultados que a seca severa no país foi um dos componentes do seu desvio de sinistralidade. Dito isso, lembro aqui, nesse slide, um pouco a dinâmica da contratação e do registro do seguro rural na companhia. Se vocês observarem o diagrama, os contratos subscritos em 2021 possuem vigências que se iniciaram naquele ano, porém que terminam em 2022. Com isso, temos tanto prêmios e sinistros registrados em ambos exercícios fiscais. Como é sabido também, as seguradoras recebem esses avisos de sinistros, no caso aqui do rural, fazem a sua análise, regulam esses valores reclamados e somente depois remetem ao ressegurador as prestações de contas para a recuperação de suas proteções. Portanto, para os sinistros da safra verão 21-22, recebemos boa parte das informações até junho e procedemos os devidos registros, já refletidos em nosso resultado. Portanto, o resultado do segundo trimestre foi fortemente impactado por essas perdas, que inclusive ultrapassaram o limite de nossas proteções. Como vocês sabem, o IRB possui proteções também contra eventos atípicos. Essas proteções foram ultrapassadas e isso jamais ocorreu na história da companhia após a abertura de mercado em 2008. A sinistralidade do rural em 2022, no segundo trimestre, atingiu 259% e 180% no primeiro semestre. Como o Rafael citou, fizemos um exercício de normalização dessa sinistralidade e considerando então o índice observado em 21 como normal, né, os resultados seriam de 89% no segundo TRI e de 78% na sinistralidade do primeiro semestre. Apuramos então que o volume total provisionado, mais os valores pagos, referente a essas duas safras, né, a de inverno de 21 e verão 21-22, chegam à casa de 1,5 bilhões. Esse é o valor estimado que o IRB suportará ao final desse ciclo, aos inúmeros produtores agrícolas brasileiros. Com base nessas informações e dados recebidos das seguradoras, a companhia entende que possui nesse momento tanto provento de sinistro a liquidar como IBNR suficiente para fazer frente aos prejuízos estimados para esta carteira. Porém, considerando a dinâmica do nosso negócio, é possível que tenhamos ajustes nessas estimativas, que somente serão conhecidos e consolidados após a finalização do processo de regulação pelas cedentes e recepção dessas prestações de contas em julho e agosto pelo IRB.
Portanto, senhores e senhoras, tivemos no Brasil uma verdadeira catástrofe decorrente da seca que afetou, como jamais vimos, as seguradoras e os resseguradores, que mais uma vez cumpriram seu papel social de apoiar de forma substancial o agronegócio no país. Na sequência, peço ao nosso VP Veiga que comente um pouco as ações tomadas nas renovações dos contratos de agro e também fale um pouco sobre os impactos da Covid. Por favor, Veiga. Ok. Obrigado, Toneto. Bom dia a todos. Passamos agora para o slide 8, que busca descrever de forma resumida o conjunto de medidas que foram implementadas nos contratos de resseguro aceitos pelo IRB no agro, a partir de 22. Primeiro, é importante destacar que foi realizada uma ampla revisão do portfólio. Tomamos a decisão de reduzir participação em diversos contratos, com o objetivo de buscar maior pulverização e menor concentração de risco. Saímos também de negócios estruturalmente deficitários ou de contratos que não tiveram ajustes significativos nas suas condições. O IRB definiu também parâmetros para um melhor balanceamento entre a retenção da seguradora em seus contratos e a cessão de parte desses riscos em resseguro, exigindo percentuais mínimos de participação das seguradoras para garantir esse equilíbrio. As comissões de resseguro negociadas também reduziram substancialmente, diminuindo a pressão nas margens do negócio. Foram estabelecidos ainda controles de dispersão nos contratos, com revisão das capacidades entre cultivos e principais regiões, e ainda uma revisão ampla do balanceamento entre safras de verão e inverno, reduzindo o peso de regiões com maior volatilidade. E, por fim, foram ajustadas as condições comerciais de seguro, aquelas que são oferecidas na ponta para os produtores rurais. Foram ajustadas as taxas mínimas aplicadas aos riscos aceitos, foram reduzidos os níveis de cobertura e produtividade garantida nas apólices, principalmente nas regiões e cultivos que apresentaram resultados históricos ruins. Agora convido a todos para seguirem ao slide 9, onde falaremos de outro ponto importante, que é o efeito da Covid nos resultados da companhia. Bom, como todos sabem, a pandemia é um tema que impactou o mercado segurador de forma ampla e seus efeitos seguem afetando a indústria de seguros e resseguros, e com o IRB não é diferente. No gráfico da esquerda, observamos a evolução das perdas relacionadas à Covid nos anos de 20, 21, nos primeiros 6 meses de 22 e o total dessas perdas no período. Durante a evolução da pandemia, ou seja, de março de 2020 até junho de 22, registramos cerca de 240 milhões de impacto em nosso resultado com a causa atribuída ao Covid-19. Esse impacto foi observado em diferentes linhas de negócio, em especial no segmento vida, que representou cerca de 82% do total no período. Agora, se a gente passa para o gráfico do lado direito, em que a gente apresenta um comparativo dos 6 primeiros meses de 21 com os 6 primeiros meses de 22, a gente observa um incremento da ordem de 116% no impacto relacionado ao Covid. Mais uma vez, verificamos que essas perdas estão concentradas, em quase sua totalidade, no segmento vida. Em termos de perspectiva, é importante destacar que a gente projeta um cenário de estabilização e arrefecimento dessas perdas, principalmente em função da amplitude da cobertura vacinal e da redução no volume de óbitos pela Covid. Devolvo agora a palavra ao Toneto para a continuidade da apresentação. Obrigado, Veiga. Estamos aqui no slide 10, porque esse gráfico ele é recorrente em nossas apresentações, mas é importante porque ele indica a representatividade das duas maiores provisões, né, de sinistros, né, que é a provisão de sinistros a liquidar, né, no azul mais claro, e a IBNR, né, a provisão de sinistros ocorridos e não avisados no mais escuro, né, frente ao prêmio ganho. Né. Nas barras nós temos os valores e na linha nós temos a representatividade. Notem que tais provisões no seu conjunto, frente à nossa receita de prêmios, que em 2016 representava 90%, chegou em 2019 em 60%. Mesmo com o crescimento da exposição de riscos e provisões de sinistros, essa representatividade foi reduzida. Com a mudança da gestão em 2020,
temos buscado provisionar de forma mais célere e robusta os riscos assumidos. O gráfico mostra claramente esse movimento. Vejam a elevação dessa representatividade nos últimos períodos. Portanto, a conclusão aqui é que as provisões de sinistros devidamente reforçadas nos deixam naturalmente muito menos vulneráveis a prejuízos de anos de subscrição mais antigos. Os gráficos à direita mostram a concentração já desses sinistros no segundo trimestre, que aqui representaram 64% de origem no Brasil. E o segmento rural, no gráfico abaixo, com 45% desse montante. Esses índices confirmam o que nós falamos, né, de que, naturalmente, os efeitos climáticos do seguro rural foram muito importantes para a companhia. Muito bem, eu agora passo a palavra novamente ao Vili para dar sequência à apresentação. Por favor, Vili. Obrigado, Toneto. Seguindo então para o slide 11, a gente mostra o custo de aquisição que no segundo trimestre de 22 totalizou R$ 253 milhões, com diminuição de 35% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Quando nós analisamos a relação entre o custo de aquisição e o prêmio ganho no período, esse índice passou de 22,4% para 18,8%, né, contribuindo aqui para a margem operacional no trimestre. Quando nós comparamos esses índices no acumulado do semestre, no canto direito, nós vemos que também houve melhoria, com redução de 22,3% para 21,9%. Na parte de baixo do slide, nós mostramos a evolução das despesas administrativas, que no segundo trimestre totalizaram R$ 79 milhões, o que dá uma redução de 25% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Dessa forma, o índice de despesa administrativa foi de 5,9% nesse último segundo trimestre. Nos primeiros 6 meses de 22, a queda foi ainda mais representativa em relação a 21, de R$ 205 milhões para R$ 150 milhões, fazendo o índice cair de 6,4% para 5,5%. Bom, como resultado de todos os números que nós acabamos de comentar, no slide 12, né, nós vemos na parte de cima a evolução do nosso índice combinado ampliado, que demonstra a rentabilidade final do nosso negócio. Na parte de baixo do slide, nós mostramos esse mesmo índice normalizado dos efeitos atípicos do período, conforme já foi bem explicado pelo Toneto. Eu vou me fixar aqui na parte de baixo, que ajuda a entender a evolução do negócio sem as distorções causadas pelos eventos atípicos já citados. O índice combinado ampliado no primeiro semestre de 22, quando excluídos os efeitos não recorrentes de agro e Covid, ficaria em 99%, ou seja, já mostraria uma rentabilidade onde o prêmio ganho somado ao resultado financeiro cobriria os custos de comissionamento, sinistros e despesas administrativas. No slide 11, nós vemos que o resultado financeiro no segundo trimestre de 22 foi positivo em R$ 104 milhões, apresentando um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2021, beneficiado aqui principalmente pelo aumento da taxa Selic e pela redução da nossa exposição a ativos de renda variável. A carteira de investimentos da companhia no Brasil teve uma remuneração total de 107% do DI nesse segundo trimestre. Nos primeiros 6 meses de 22, o resultado financeiro e patrimonial foi positivo em R$ 364 milhões, comparado a R$ 193 milhões nos primeiros 6 meses de 21, já incluindo aqui o efeito não recorrente de R$ 150 milhões no trimestre passado, referente a 2 ganhos de ações judiciais. A carteira de ativos no exterior está na ordem de R$ 3,4 bilhões e representa 44% do nosso total de ativos financeiros. Essa carteira está alinhada à estratégia de ALM da companhia e também a cumprir garantias de operações internacionais. E por suas características, logicamente, possui rentabilidade não atrelada ao real ou ao CDI. Finalmente, no slide 12, nós vemos como ficaram nossos indicadores regulatórios no final do segundo trimestre.
O IRB apresentou insuficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido no valor de 614 milhões de reais. Com isso, o patrimônio líquido ajustado correspondia a 64% do capital mínimo requerido no dia 30 de junho. A cobertura de provisões técnicas e liquidez regulatória também apresentou insuficiência no enquadramento nesse trimestre, no valor de 730 milhões de reais. Nesse caso, os nossos ativos redutores elegíveis disponíveis corresponderam a 90% das provisões técnicas com necessidade de cobertura no fim do trimestre. Eu passo então agora a palavra de volta ao Rafael para fechar a nossa apresentação. Valeu, Vili. Bom, como o Vili acabou de escrever, a companhia se encontra desenquadrada em relação aos indicadores regulatórios. Mas creio ser importante ressaltar que o IRB apresenta, como a gente acabou de ver também, né, uma solvência total superior a 190% e cerca de 8 bilhões em ativos para fazer frente, né, às obrigações com nossos clientes. Nós enviamos ontem para a SUSEP o Plano de Recuperação de Cobertura, PRC, documento que descreve as ações em andamento e planejadas para reenquadrar a companhia. Sobre as iniciativas em andamento, vale destacar que, conforme fato divulgado ontem de manhã, a administração constantemente avalia diversas alternativas para o reforço de sua condição financeira e que, nesse contexto, estuda a possibilidade de realização de uma operação de captação de recursos, que, em princípio, consistiria em uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações, um follow-on. O IRB tem em seu ativo imóveis e outras participações societárias relevantes que, pela regulamentação, né, não podem ser utilizados na cobertura de provisões técnicas. Estamos trabalhando na venda desses ativos e participações. E uma terceira linha de ação, essa mais conjuntural, consiste na utilização de operações estruturadas de retrocessão, como os LPTs já citados pelo Vili e cessões de carteira, que ajudam a diminuir o capital mínimo requerido. Quando vemos, e aí estou olhando aqui o segundo parágrafo, né? Quando vemos o resultado do semestre normalizado, dos efeitos climáticos já amplamente citados, e da Covid, esse resultado foi positivo, graças ao resultado financeiro e à melhoria operacional em relação ao ano passado. Aqui, a gente sabe que pode ser frustrante, no meio de um processo de recuperação, ter que lidar com eventos tão atípicos e danosos que prejudicam duramente o resultado. Mas é super importante não perder de vista a recuperação observada nesse semestre, quando desconsideramos esse efeito. A gente estaria falando de um semestre com lucro, como foi citado pelo Tonieto. Por isso, a gente acredita que é fundamental manter a disciplina e a perseverança na execução daquilo que nos propusemos, né? Como já falado, um aumento do percentual de negócios no Brasil, onde temos vantagens competitivas e acreditamos conseguir melhor margens, redução da concentração por contrato de segmento, como a gente observou no segundo slide, despesas administrativas e comerciais melhorando, o que contribui para a recuperação da nossa margem, e, conforme citado pelo Veiga, um contínuo ajuste na relação preço-risco. Com isso, eu termino as minhas observações e devolvo para o operador abrir para as perguntas. Obrigado. Com licença. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma,
Uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Caio Prato, do Banco UBS. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria abordar um pouquinho o tema sobre os índices de insuficiência regulatória de vocês, por favor. Eu tenho 3 dúvidas aqui, se vocês puderem me ajudar. A primeira que eu queria entender é por que vocês tomaram a decisão de repente, não fazer a operação de LPT nesse trimestre? Pois eu imagino que isso pudesse ajudar um pouco o índice de vocês, então eu queria entender melhor como funciona o processo de decisão sobre essas operações e por que não teve nesse trimestre. A segunda, em relação às discussões sobre o aumento de capital que vocês soltaram um fato relevante ontem, queria saber se vocês poderiam falar um pouco como é que está a situação e o que vocês imaginam que seria um valor ideal, seja via follow-on ou alguma outra forma de captação ou operação estruturada, vis-à-vis a expectativa de sinistralidade futura de vocês, para deixar vocês com um nível de capital mais confortável novamente. E a terceira dúvida, se eu puder, é sobre a dinâmica de prêmio. Queria saber, com esse problema de liquidez, como é que isso impacta vocês para renovações de contratos e também para novas apólices, se vocês já veem algum impacto vindo das cedentes devido a essa posição de capital de vocês ou não. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Rafael falando. Eu vou começar respondendo e a gente vai evoluindo aqui com os colegas. Primeiro, em relação ao LPT, né? E aí eu começaria lembrando o que eu falei aqui no último slide, que a gente tem 3 famílias aí de iniciativas, uma ligada a capital, a segunda ligada a imóveis e participações societárias e a terceira, operações estruturadas aí dentro do próprio mercado de seguros e resseguros, né? E a nossa decisão de usar ou não essas operações está ligada, acho que a 2 componentes, né? Primeiro, o efeito que elas causariam perante a necessidade que a gente tem naquele momento e segundo, o custo. Então, nesse período, a gente não usou, porque a gente considerou que o efeito e o custo associado não seriam a melhor equação. Então, acho que esse é a resposta do porquê não usamos LPT aí no período que você citou. Em relação ao aumento de capital, né, eu acho que é importante lembrar que há pouco tempo atrás, cerca de 2 meses, nós tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária, onde, além de várias mudanças no Estatuto, foi aprovado a elevação do capital autorizado em 1,2 bilhões. Né? Então, de alguma maneira, os acionistas ali colocaram à disposição da companhia, do seu conselho de administração, o poder de chamar capital até esse valor. Então, acho que responde aqui quais seriam o estágio em que a gente está e os valores que podem ser considerados nesse aumento de capital. O terceiro ponto, em relação a prêmio, eu pediria para você repetir um pouquinho aqui para que a gente possa garantir que teve entendimento. Oi, perfeito. A terceira, que é em relação a prêmios, eu queria saber como é que esse problema de liquidez impacta vocês para renovações de contratos e também para novas apólices nesse período que vocês estão desenquadrados. Se vocês já veem algum impacto vindo das cedentes de alguma maneira, devido a essa posição de capital de vocês ou não. Ótima pergunta. E a gente tentou endereçar isso mostrando ali o percentual de renovação que nós tivemos nesse trimestre, né, que teve entre o mais alto dos últimos trimestres. Então, do ponto de vista de confiança dos clientes, a gente não tem notado nenhuma mudança nesse processo e a gente tem sido bastante proativo, tem conversado de maneira bastante disciplinada e frequente com os nossos clientes para que nenhuma dúvida fique sem que a gente tenha chance de endereçá-la. Em relação às necessidades de capital, elas não afetam imediatamente a nossa capacidade de emitir prêmio, mas no tempo, obviamente não sendo recomendada, isso
pode acontecer. Mas é importante lembrar, e aí o que eu citei logo no início das minhas considerações finais, que a gente colocou um plano de recuperação já em andamento, entregamos esse plano, inclusive, para o regulador ontem, e que esse plano sana esse desenquadramento no qual nos encontramos nesse momento. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta foi elaborada através da plataforma de webcast. Ela foi formulada pelo Sr. Caio Reis, do Banco Inter, que fez a seguinte pergunta. Em relação aos contratos agro, como funciona o compartilhamento de riscos com as seguradoras? Ocorreu seleção adversa de contratos? Eu vou pedir ao Veiga que responda essa pergunta. Bom dia novamente. Na verdade, como esses contratos funcionam? Os contratos no segmento agrícola, geralmente são em bases que a gente chama de bases proporcionais. Ou seja, há uma sociedade, né, uma participação em prêmios e sinistros entre as seguradoras e resseguradores. Então, essa é a dinâmica do mercado do seguro agrícola, principalmente pela componente, né, catastrófica intrínseca ao segmento, que pode afetar múltiplas apólices. Então, as seguradoras têm, por padrão, né, na maioria dos casos, essa tendência a ceder de forma proporcional riscos e sinistros dentro desses contratos. Só um complemento, né, quanto à seleção adversa, né, eventual seleção adversa, só para destacar, né, que o que a gente teve nesse período foi uma verdadeira catástrofe, né, quer dizer, aqui não se tratou, né, de ter ou não uma seleção adversa, né, mas de vivenciar um momento histórico negativo, né, para toda a indústria de seguro e resseguro, nunca visto aqui no país. Né? Como a gente citou, né, o IRB, por exemplo, nunca teve uma sinistralidade geral da sua carteira de agro superior a 108%. E tinha proteções muito superiores a isso, ou seja, desvios superiores a 108%, nós já tínhamos determinadas proteções. Né? Essas proteções foram superadas, né, em função da sinistralidade observada pelo mercado. Né? Então, nós não acreditamos que houve uma seleção adversa, em que pese, né, obviamente, depois de um período de perdas que a companhia e o mercado vivenciou, né, naturalmente o próximo período é de melhores estabelecimentos de condições, né, de aumento de taxas, né, de um maior rigor no processo de subscrição, tanto nas seguradoras como também nos resseguradores. Eu acho que é um pouco isso. Só para dar um pouco de dimensão em relação quando o Toneto e o Veiga citam fenômeno atípico histórico, no Paraná não tínhamos uma seca como essa há mais de 90 anos, e no Rio Grande do Sul há mais de 75. E são regiões que têm uma enorme concentração da safra segurada. Tradicionalmente, são regiões que contratam seguro. Lembramos que para fazer perguntas, basta pressionar no seu telefone *1. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Crespan, do Banco JP Morgan. Bom dia, obrigado pelo call. Minha dúvida é, na verdade, bem simples. Vocês comentaram um pouquinho das participações e imóveis, que são uma das medidas que eu acho que podem ser tomadas. Mas só para dar uma ordem de magnitude aqui, a insuficiência acho que está ali próximo dos 600, 700 milhões de reais. Quando vocês olham aí, quais são os principais ativos e imóveis que vocês têm e qual que é o valor de mercado que vocês acreditam que vocês conseguiriam angariar, só para colocar em perspectiva versus o tamanho da insuficiência. Obrigado. Vou pedir ao Toneto para comentar. Oi, Guilherme. Toneto, então, na verdade a gente está em curso, né, num processo de negociação, num processo de avaliação da realização dessas participações, né,
Então, uma magnitude aqui, na verdade, quiçá não seria propício, né, para esse momento de negociação que nós temos. Agora, os dados contábeis estão refletidos aí no nosso balanço. Nós temos ainda, em que pese a gente ter realizado grande parte do nosso portfólio, né, nós temos imóveis, prédios, terrenos, participações em shoppings, que todavia ainda podem ser negociadas, tá? Então, eu lamento, mas essa informação do valor, dos valores envolvidos, né, nesse momento a gente está impossibilitado de fornecer. Tá bom, obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta foi elaborada pela plataforma Webcast. Foi formulada pelo Sr. Victor Rodrigues, do Banco Inter, que fez a seguinte pergunta: quais são os próximos passos relacionados ao plano formal enviado à SUSESP? Qual é o prazo dado pela SUSESP para retomar níveis de solvência e provisão em patamares acima do mínimo regulatório? Eu vou pedir ao Guerra, nosso VP de riscos, para responder. Bom dia, Victor. Obrigado pela pergunta. Nós temos aqui duas vertentes diferentes, tá? Então, o que nós protocolamos ontem na SUSEP foi um plano de recuperação para cobertura de provisões técnicas. A SUSEP prevê, em regulamentação, que esse plano tenha que ser executado em até 3 meses, portanto, temos até o final de outubro para regularizar a situação da cobertura de provisão. Em relação à solvência, nós temos aí um desenquadramento no mês de junho, que vai ser reportado à SUSEP e aguardamos, né, temos que aguardar uma comunicação do órgão para que a gente possa tomar as providências de regularização, de também fazer um documento desse tipo. Temos até um prazo depois de recebido o ofício da SUSEP. Mas, entretanto, o que a gente entende aqui é que com as medidas adotadas para o plano de recuperação de cobertura, o de solvência estará automaticamente resolvido. Portanto, provavelmente não teremos essa segunda etapa formalmente para regularizar a SUSEP. Então, entendemos que nosso plano está muito bem estruturado e, em executando com êxito até 31 de outubro, os 2 IDs estarão regularizados dentro desse prazo. Com licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael de Carvalho para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e as perguntas colocadas e reforço a mensagem dada nas considerações finais. Por mais duro e frustrante que possa ser ter que lidar com eventos historicamente atípicos, como nós tivemos que lidar no meio de um processo de recuperação, na hora que a gente tira um pouco da frente essa nuvem, acho que é fácil de verificar que a empresa encontra-se num processo de recuperação e que a gente teria tido um primeiro semestre de resultado positivo. Agradeço a todos e os aguardo na próxima conferência de resultados. Obrigado. A teleconferência do IRB Brasil Re está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.